estudando há algum tempo, há uns 5 anos já. E é um tema muito interessante, e eu diria até que é uma continuação do ensino que o irmão deu hoje aqui, de uma forma um pouco diferente. Eu sempre tive a curiosidade de como esse poder que foi estudado aqui hoje estava realmente agindo no mundo. Assim, de uma forma no mundo real. Como ele agiria, fora das profecias que a gente estuda, e a gente sabe que é verdade, mas eu tive essa curiosidade de aprender como ele estava realmente trabalhando no mundo, como o inimigo estava fazendo as coisas acontecerem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. Então é o seguinte, por causa do tempo, eu coloquei muitos textos bíblicos hoje. Então alguns deles eu vou pular, vou explicar, mas em vez de ler eles, para ser um pouco da continuidade mais rápido, certo? Fazer só uma curta e breve oração aqui para o Espírito Santo poder falar através de mim. Eu tenho pessoas que Deus estão. Santo poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor me use essa noite. Amém. Que o Senhor seja comigo. Amém. Que o Senhor possa fazer os irmãos entenderem o que eu tenho passado para eles. Amém. Melhor ainda, que o Senhor tenha passado para eles essa noite. Que seja tudo feito para a tua honra e tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente vai falar sobre a nova era, sociedades secretas e a segunda vinda de Cristo. A nossa história começa com esses dois cidadãos da Grécia, chamados Solon e Platão, certo? E eles foram dois legisladores e filósofos. Os dois eram parentes, com uma diferença de 300 anos. Solon, uma certa vez, foi ao Egito e ouviu falar de uma história sobre Atlântida, uma civilização antiga que existiu antes do dilúvio. Ele voltou para a Grécia, contou essa história e ficou dentro da família. E Platão escreveu sobre isso, muitos anos depois. Esse cidadão grego aqui foi um dos maiores transmissores da doutrina do inimigo, falando sobre o espiritismo. Aqui é a Atlântida, né, como os historiadores nos mostram ela. Essa é clara a capital, mas o império era no mundo inteiro. E a gente sabe que Deus foi aquela sociedade que Deus destruiu, certo? Foi aquela sociedade que sofreu o dilúvio e viu Deus que a terra eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra, toda a carne. Gênesis 6, 12 a 13. Passado o dilúvio, irmãos, a gente sabe que Deus fez uma aliança com Noé. Ele colocou o arco-íris no céu, prometeu nunca mais destruir a terra com água. Mas a gente sabe da história, o homem não acreditou em Deus, construiu a torre da Babilônia, a torre de Babel, na Babilônia. Esse é um dos textos que eu vou pular, para que a gente possa... Esse homem, Nimrod, foi o rei responsável pela construção da torre de Babel. A gente sabe que torre de Babel significa Bab, que é portal, El, Deus. Então o que eles estavam querendo fazer é um portal para Deus. Eles não acreditaram em Deus, não quiseram saber do sacrifício do Cordeiro, de Jesus Cristo, e construíram essa
essa torre para que, se caso Deus enviasse o dilúvio, eles poderiam escapar. Então, Nimrod e Semiramis, que era mãe de Nimrod e também sua esposa, eram tão poderosos nessa época que eles se transformaram em verdadeiros deuses. Eles começaram a ser adorados como deuses e eles geraram essa criança chamada Tammuz. Só que só teve um problema: essa criança foi gerada depois que Nimrod morreu. Então, Semiramis, para escapulir da morte, que naquela época traição era morte, ela começou a falar e espalhar nesse reino que esse filho era filho do Deus Sol. Nimrod tinha morrido. Aqui a gente tem aqui Sangod, que é o Deus Sol, e ela falou que o Sol tinha engravidado ela, e esse Deus era Tammuz. Guardem bem esse nome, irmãos, que esse nome é muito importante, a gente vai ver. E olha aqui, a data do nascimento de Tammuz, 25 de dezembro. Se a gente acha que essa senhora sumiu na história, aqui nós temos alguns retratos falados dela. Os irmãos devem conhecer muito bem. Essa é Semiramis, também conhecida como a Rainha do Céu. Interessante que, quando Deus ordenou que esse povo se espalhasse pela terra, eles se dividiram em povos. E nessa divisão, eles não deixaram de lado a sua falsa adoração. Certo? Então eles foram para todos os lugares do mundo e levaram essa falsa adoração. Somente que eles mudaram de nomes. Certo? Então a gente pode ver, por exemplo, os templos têm sempre a mesma forma, que é em passos. Esse é Osiris, que é o Deus Sol. Isis, que seria Semiramis dos egípcios, né? E Horus, que seria a criança ou Messias egípcio. Da mesma forma aconteceu no Japão, na China, Shinmu, está aqui a mãe e o filho. O filho, é lógico, é Buda, quem eles esperam, ele é o Cristo deles. E aqui os templos da mesma forma, vocês irmãos podem observar aqui, os templos são sempre... Aqui hinduísmo, que a gente conhece que é muito prevalente na Índia, observa os templos, a mesma coisa, adoração do sol, e é claro, o Messias deles é chamado de Krishna. Isso é muito importante observar. Eles têm sempre um Messias em todas essas culturas, certo? Que não é Jesus Cristo. E sempre mostrando a mãe e o filho, essa a rainha do céu e o filho. Nesse caso é Is e Isvar. Os maias, irmãos, os maias vieram para a América. Será que eles cultuaram da mesma forma? Nós temos aqui os maias oferecendo sacrifício humano ao Deus Sol, certo? Olha a forma dos templos, a mesma coisa, certo? E aqui nós temos lá o disco onde eles pregam há muitos anos a nova era, que de acordo com esse disco vai começar nesse ano, dia 21 de dezembro, e é isso que todos os ocultistas pregam. Aqui nós temos a mesma coisa, Teote é o Deus Sol, Teatcoate, que é o Messias deles, que é o filho, e Coate, que é a rainha do céu. Isso aqui na América. Judaísmo, irmão. Vocês acreditam que o judaísmo é possível que o judaísmo também tenha a mesma forma? Eles adotaram a mesma forma de adoração lá? É chamada Cabala. Os irmãos já devem ter ouvido falar da Cabala judaica, certo? Que é uma forma de misticismo judaico. Certo? Lá eles adoravam a rainha do céu, que era Astarote, a gente vê isso muito na Bíblia. Também tem Dagon, que é o Deus Sol, e Baal, que é o filho dos dois. E a gente pode ver que eu coloquei isso aqui interessante, porque é o Messias místico. Este é o Messias que eles esperam, os judeus que não acreditaram em Jesus. É claro que nós sabemos que muitos irmãos judeus acreditaram em Jesus. Aqui está os textos, que é muito interessante, lembra do nome aqui. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres, assentadas, chorando a Tammuz. Aquele mesmo Tammuz, da Torre de Babel. Esse aqui nós vamos. E aqui, irmãos, nós temos a mesma forma de adoração do sol passando pela Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e vindo até nos nossos dias. Certo? Chamado de mitraísmo. Nós temos Shamash,
o Deus Sol dos Babilônios, Semiramis e Tammuz, que a gente já viu. Observe sempre a mãe e o filho, aquela plantação. Aqui Mitra, observe bem esse chapéuzinho aqui, esse chapéuzinho é muito importante, que é usado hoje, inclusive, como símbolo do exército americano. E eles também adoravam Semiramis e Tammuz. Esse era Mitra, o Deus Sol. Na Grécia, Zeus era o Deus Sol, né? Íris e Plutos, a rainha do céu, e Plutos, o filho, da união dos dois. Em Roma. Roma é Saturno, lembrando que eles são adorados de várias formas, de vários nomes e várias formas. Deus Sole, Invictus, esse é Saturno, é o mesmo. Deus, e aqui nós temos Fortuna e Júpiter, em Roma. O cristianismo, irmão, será que adotaram isso? Dá uma olhada lá. Batizaram o paganismo, chamaram de Jesus e Maria. Nós temos outro símbolo aqui também, esse o Sagrado Coração, que é um símbolo pagão, que entrou no cristianismo. E aqui o maior templo Mitra, ou de adoração mitraísta, ou adoração do Sol do mundo. Esse aqui é o maior disco solar do mundo, e esse é um obelisco que é a representação do órgão masculino. É uma adoração de fertilidade. Islamismo, irmãos, eles são mais monoteístas que os cristãos, certo? Assim, tem menos divisão, igual a gente tem com o catolicismo, então, mas eles também, vocês podem ver aqui, o Sol e a Lua, que representam, o Sol representa o homem, a Lua, a mulher. Então, o mais importante que a gente vê em todas essas religiões é o seguinte: eles esperam um Messias. Será esse Messias o Messias que a gente espera? O Messias da Bíblia? O que vocês acham, irmãos? Também acredito que não, irmãos. Agora a gente vai ver um pouco sobre as sociedades secretas. Então, falando o que é a sociedade secreta, eu peguei da Wikipedia. Sociedade secreta é uma associação de iniciados que tiveram acesso a certos mistérios, que acreditam que esses segredos não devem ser compartilhados com demais pessoas, por elas serem incapazes de compreendê-los. Graças a Deus que eu sou incapaz de compreender esses mistérios, irmãos. E o ocultismo, que essas pessoas são tudo ocultismo, e lembrando que esse ocultismo e sociedade secreta geralmente passa dentro de famílias, certo? Então, é muito difícil pessoas que não nasceram em famílias assim, que já estão dentro, serem chamadas. O ocultismo trata-se de um tipo de conhecimento que está além da esfera do conhecimento interno, que é sobrenatural e secreto. O que Jesus Cristo falou, irmãos? Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. João 18, 20. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, irmãos. Expondo a armadilha de Satanás. Eu acreditem ou não, eu já vi irmãos dentro da nossa igreja, inclusive eu até pensei que isso poderia ajudar por conta disso. Irmãos dentro da nossa igreja que diz que maçonaria não tem nada a ver, ele pode participar. Já já a gente vai ver por que a gente não pode. E vocês disseram: as trevas será ouvido à luz do dia, e que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa, será proclamado nos telhados. Lucas 12, 2 a 3. Esses são os templários, irmãos. Você já ouviu falar deles? São os cavaleiros templários. É uma ordem. Eles começaram a existir fazendo, entre aspas, o transporte de pessoas para Jerusalém nas peregrinações, que eram muito perigosas na época. Então eles abriram rotas comerciais e ficaram muito ricos com isso, irmãos. Então, é o seguinte: essas sociedades secretas tiveram início na antiga religião mística, com início na Babilônia. E eram panteísticas, ou seja, Deus está em todas as coisas. Certo? Já na Cabala, vocês lembram da Cabala judaica, que a gente viu lá atrás? Lúcifer é o verdadeiro luminário, filho mais velho de Deus, que vencerá Jesus e será adorado no final dos tempos. Assim eles acreditam. Judeus, irmãos.
certo? E da cabala judaica passou para o gnosticismo. Gnosticismo, se vocês se lembram de Simão Mago, aquele que falou que queria comprar o Espírito Santo, de Pedro e dos apóstolos, vocês se lembram dele, no Atos dos Apóstolos, está lá no capítulo 8, de 18 e 19, irmãos. Pelo tempo eu não vou ler, mas vocês sabem do que eu estou falando. Então, os templários foram um grupo fechado dentro do cristianismo, que praticavam doutrinas místicas da cabala, que passou por todos os outros grupos. Agora a gente vai ver alguns outros grupos. E essa mesma doutrina que eu acabei de falar, ou seja, eles acreditavam que Lúcifer era o verdadeiro luminário, não Jesus Cristo. Eles adoravam esse Deus aqui, chamado Baphomet, certo? Uma forma androgênica, que é homem, mulher, macho e fêmea. Nós temos a Ordem Rosa Cruz, acreditava na mesma coisa, o guardião do saber oculto. Esse senhor aqui, Francis Bacon, ele era um advogado da corte inglesa do século XV para o século XVI, e ele era Rosicrucian, e ele escreveu a Nova Atlântida. Esse homem, irmão, junto com essa outra sociedade, eles, depois do descobrimento da América, eles acreditavam que a América era a Atlântida. Por isso que eu comecei falando lá de Atlântida para vocês. Esse homem ele acreditava que a América não era só por dizer, não, nós vamos fazer a América uma nova Atlântida. Não, eles acreditavam que a América era realmente a nova Atlântida. E a América, o continente nosso americano, foi colonizado com os escritos desse homem, Francis Bacon, que ele estava em contato com os escritos. Logo após veio os Illuminatis, os irmãos já ouviram falar deles. Illuminatis, foi criado por Aron Weishaupt, fundou os Illuminatis da Bavária em 1 de maio de 1976. Essa data é importante, os irmãos guardaram. Muitas outras coisas aconteceram. E os Illuminatis foram fundados simplesmente para retomar o poder do mundo e devolver para a Roma. É claro que Aron Weishaupt era um jesuíta, um padre jesuíta, que trabalhava nessa faculdade jesuíta, na Bavária e na Alemanha. Aleister Crowley foi fundador da Hora Templo do Oriente e é considerado o último mago. Ele viveu no século passado e foi ele que introduziu essa famosa frase dos Beatles: faça o que você quiser, deve ser toda a lei. Irmãos, sexo, droga e rock and roll, com perdão da palavra, estou usando tudo, mas foi esse homem que difundiu no mundo, jogou o que eles chamam de encanto sobre o mundo. E é dito que ele fez mais de 1000 sacrifícios com crianças. Skelly Bones, outro desses grupos. Aqui nós temos o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Esse grupo é um grupo Illuminati, uma versão americana. Ele foi fundado lá na Universidade de Howard, em New Haven, Connecticut. O presidente Bush é de Connecticut. E dentro desse grupo aqui, todas essas pessoas são funcionários de alto escalão do governo americano. Só gente do poder mesmo. E outro presidente, eu acredito que foi, não sei se foi Ronald Reagan, que foi o outro presidente que participava desse grupo. Aqui tem o Bilderbergers, o grupo Bilderbergers. Esse aqui só reis e rainhas participam deles. Todas essas pessoas estão por trás da construção da nova ordem mundial. E a maçonaria, irmãos. Aqui a gente pode ver o olho de Horus, certo? E aqui no dólar. A gente vê, então, a gente já percebe quem que manda no mundo financeiro. Certo? Aqui, Anuit Popiete, significa ele aprova ou tem aprovado o nosso empreendimento. Nova Ordem Seclore, Nova Ordem Mundial, 1976. Eu acabei de mostrar para vocês o Illuminati, quando eles foram criados. São realmente eles que mandam na economia mundial. Se você quer saber qualquer coisa sobre maçonaria, irmão, você tem que falar com esse homem. Infelizmente, ele já morreu.
Albert Pike, Manual da Loja Maçônica. Lúcifer é o portador da luz. Nome estranho, misterioso a dar ao espírito das trevas, Lúcifer, o filho do manhã. É ele que traz a luz e com seus esplendores intoleráveis cega as almas frágeis, sensuais e mesquinhas. Não duvide. Então, irmãos, esse manual da loja ele só pode ser entregue na mão de um maçom quando ele chega no grau 30. Até o grau 30, ele não sabe que ele está adorando Satanás. Certo? Então, vocês podem conhecer um maçom, mestre maçom de terceiro grau, certo? Que ele não vai saber o que ele está fazendo realmente. Ele tem muitas atividades lá dentro, mas não sabe o que está fazendo. A maçonaria, é claro, como na religião egípcia, ela é dividida, como eu acabei de falar, por exemplo, os egípcios, para os egípcios era dito três coisas. Você, que é um cidadão comum, você adora o sol é Deus. Você que é um cidadão um pouco mais elevado, você adora o espírito que está em volta do sol. Ele é Deus. E ainda tinha um terceiro grau, que era a estrela Sirius, que nascia por trás do sol. Então a gente vê aqui, na maçonaria é a mesma coisa. Quanto mais degrau você sobe, mais chamada luz eles vão te dando. E que nós temos o nosso presidente, ex-presidente, o presidente da América, dando aperto de mão maçônica. E é claro que essa fotografia foi para o jornal, e é claro que eles estavam fazendo isso para que quem sabia o que eles estavam fazendo ali, ver e saber que os dois estão em perfeito acordo. Vocês se lembram, quando o Lula foi ali, ele foi lá na América. E ele vai também daqui para lá, por quê? Porque, para falar quem manda, quem recebe é o que manda. No caso, o presidente americano. Alguns outros grupos aqui, como o Republicano, o CFR, a Comissão Trilateral e a Ordem dos Assassinos, que é uma ordem islâmica que existe até hoje. A gente vê por aí gente amarrando bombas, explodindo, essa Ordem dos Assassinos. O que a irmã White fala? A serva do Senhor. Não é possível receber o selo de Deus. Aqueles que estão sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel não podem ser unidos com os maçons ou com qualquer organização secreta. O selo de Deus vivo não será colocado em qualquer um que manter uma conexão com essas organizações após a luz da verdade brilhar em seu caminho. Cristo não está dividido. Os cristãos não podem servir a Deus e a Mamon. Muitas pessoas se unem aos maçons porque falam, vocês já ouviram falar provavelmente que os maçons, todas as pessoas que viram maçom, eles ajudam e tal, mas a intenção de Satanás é, claro, enganar as pessoas. O Senhor diz, sai do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada em mim. E eu vos receberei, serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ao conselho da irmã. Agora vamos falar um pouquinho sobre nova era. Irmãos, a nova era é a era de Aquários, e ela é basicamente a espera pelo Cristo cósmico. Esse aqui é o maior escritor da nova era, Tarlat de Chardin. Ele é um padre jesuíta, já faleceu. Tarlat sonhou com a humanidade fundindo-se com Deus, cada um descobrindo sua própria divindade no ponto ômega. O ponto ômega é Jesus Cristo, que eles falam. Alfa e ômega. Essa crença tem inspirado muitos dos atuais líderes da nova era. Ele é um dos escritores mais citados pelos principais ocultistas da nova era. A cristologia de Tarlat de Chardin situa a humanidade no processo evolutivo do cosmos. Ele era evolucionista. Isso baseia-se no fato da ciência, do científico, da evolução. Nesta linha, Jesus será enfocado como o motor e o objetivo final de todo o processo evolutivo. De Chardin chamava o Cristo de Cristo cósmico, ou do ponto ômega, chamado Cristo ponto ômega. A convergência geral de religiões sobre o Cristo universal que fundamentalmente satisfaz todos eles. Irmãos, aqui ele está falando da união das igrejas. Certo? Aqui, outras palavras, como eu expliquei para vocês, isso aí é como que a gente lê da profecia está se realizando no mundo. Né? E a gente viu aqui que os ocultistas
que parece uma única conversão possível ao mundo. É a única forma em que as religiões do futuro podem ser concebidas, a união das igrejas. E ali a gente pensa que não, mas está um dos maiores proponentes que você quer escutar as teorias de Tarlat e Chardin, é só ligar no programa do nosso amigo Padre Fábio Moura. Organização das Nações Unidas, irmãos. Aqui nós temos a Madame Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, ela escreveu a Teosofia. Deixa eu só abrir aqui no local para ser mais fácil de explicar. Então, o que ela basicamente fez foi entrar em contato com os espíritos e começar esse movimento que hoje a gente chama de Organizações das Nações Unidas. Essa é a Alice Bailey, que deu continuidade, recebendo esse que eu chamo o Espírito de Profecia do Mal. Certo? São 24 livros de filosofia esotérica e, olha o nome, irmãos, primeiramente ele foi feito com o nome de Lucifer Trust, que é confiança em Lúcifer. Depois, por causa do alvoroço que isso causou, mudaram o nome para Luz Frost, Luz Confiança. Certo? Então, toda a organização das Nações Unidas é baseada nesses 24 livros. É o pé de apoio da Organização das Nações Unidas. Aqui está o prédio da Organização das Nações Unidas de Nova York. E aqui o Parlamento Europeu, irmãos. Olha aqui, o que eles têm. E é exatamente isso que vocês estão pensando. A arrogância foi tanto que eles fizeram para isso mesmo. E espalharam cartazes e todo tipo de publicidade na Europa, falando que dessas vezes, essa é a nova Torre de Babel, e dessas vezes eles vão ter sucesso. O Chardin falou sobre a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas é o símbolo concreto da pragmática e da agência para o desenvolvimento de consciência global que Tarlat descreveu. O Cristo cósmico, você é Deus, ele era panteísta, é basicamente isso que ele fala. Você está evoluindo e através de boas obras você vai chegar a ser Deus. Esse é Benjamin Crane, ele é fundador da Share International e, acreditem ou não, há 30 anos ele vem anunciando que Cristo já está na Terra. Agora, esse homem é sério, ele não é um mini da vida. Ele fala nas Nações Unidas, ele fala no mundo inteiro, para esses esotéricos, e aqui está o Cristo dele, foi fotografado lá em Nairobi, na década de 80, e é chamado Maitreya. Vocês já ouviram falar? Doutrinas da Nova Era comparadas com a doutrina da Bíblia. Irmãos. Jesus é o Filho de Deus, a Nova Era. Jesus é um dos mestres. Salvação pela graça, Nova Era. Atingir o status de um Deus através de boas obras, a Bíblia. Jesus é o único caminho, a Nova Era. Despertar a consciência de Cristo em você. Você é outro Cristo. Não um Cristo cristão, como nós somos, mas um Cristo mesmo, outro Filho de Deus, na mais pura palavra que a gente entende. Lúcifer é a Bíblia. Lúcifer é Satanás. Nova Era. Lúcifer é o verdadeiro Filho de Deus. A Bíblia. Adore o Criador. A Nova Era. Adore a criação. A Bíblia. O homem foi criado. Nova Era. O homem físico evoluiu. O espírito do homem sempre existiu. A Bíblia. Deus não é parte da criação. A Nova Era, Deus é parte da criação. É o panteísmo. A árvore é Deus, a vaquinha é Deus, o cachorrinho é Deus. A Bíblia ensina a ressurreição. A Nova Era ensina a reencarnação. A Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. Nova Era, a verdade está em você mesmo. Siga o seu coração. A Bíblia ensina sobre a segunda volta de Cristo, a Nova Era. Esperam pelo Maitreya, que será o cabeça da nova ordem mundial, do sistema monetário e religioso do mundo inteiro. E a Companhia de Jesus ou os Jesuítas, irmãos, todas essas sociedades e grupos que eu mostrei se conectam uma na outra e a terminação termina aqui, a conexão termina bem aqui.
São os jesuítas que controlam absolutamente todas essas sociedades com o intuito somente de devolver o poder a Roma, o poder terrenal, lógico. Esse foi o fundador deles, Inácio Loyola, o atual é Adolfo Nicolas, um espanhol. Irmãos, esses padres jesuítas é uma ordem militar da Igreja Católica, certo? É uma ordem militar. E se vocês verem, eu não quis trazer porque é bastante pesado, mas o juramento que eles têm que fazer é muito pesado e é exatamente contra os protestantes, certo? Eles foram criados, todas as grandes guerras que a gente viu no século passado e que a gente entrou agora foram instigadas por eles, certo? Se vocês fizerem uma breve estudo sobre as grandes guerras, vocês vão ver que a Primeira e Segunda Guerra Mundial só entrou em países protestantes. Nenhum país católico foi atingido. Como eu gosto muito de falar para o Diário aqui, por que no Brasil não tem guerra? Porque nós somos bonzinhos? Não, irmão, porque aqui eles já mandam há muito tempo. Se vocês sabem da história, os padres jesuítas foram os primeiros a botar o pé aqui no nosso país. E rezaram missa lá perto de Porto Seguro. Eles trabalham nesse princípio aqui, o princípio maçônico, assim por dizer, é o hegelianismo e a Ordo Aura Caos. Hegelianismo, o que eles fazem é pegar duas coisas e fazer assim, espremer uma na outra para virar uma bagunça, uma verdadeira bagunça. E essa é a fênix, para quem sabe a mitologia, a fênix é um pássaro que morre no fogo e ressurge. Então a teoria é mais ou menos essa, certo? Eles esfregam, usam dois lados opostos, criam dois lados opostos, certo? Esfregam um no outro até que eles se acabem um com o outro, e disso, ordem, aura, caos. A ordem fora do, tirando a ordem do caos. Sai algo novo que eles desejam. E quem vocês acham hoje que está sendo o outro lado da moeda? Tá aí, irmãos? Só vocês perceberem. Desde aquele incidente em Nova York, que com certeza não foram os aviões que derrubaram, que tinham bombas implantadas dentro daqueles prédios. Aqueles aviões de forma nenhuma podiam derrubar aqueles prédios daquela forma, certo? No mínimo daria tempo de tirar todo mundo lá de dentro. Então foram essas pessoas, e todos esses grupos juntos, pessoas, lógico, não pessoas comuns, mas o topo que planejou aquilo dali para quê? Dentro de 5 dias após esse atentado, eles já tinham lei que os Estados Unidos poderiam invadir qualquer país a qualquer momento que eles quisessem. E também outro tipo de poder que deu ao presidente americano, que ele poderia transformar a nação dele em ditadura a qualquer momento que ele quisesse. Tudo isso que eles querem é a formação da nova ordem mundial. Nova ordem mundial para salvar a Terra. Esse é o Gordon Brown, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Nós sabemos que o desejo deles é esse daí, né? A Bíblia já falava. Os 10 tipos que viste são 10 reis, que ainda não receberam poder, mas receberão poder com os reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta, Apocalipse 17, 12, 13. Está aí a divisão, os 10 reis já estão formados, certo? Essa é a divisão da ONU. A gente é o número 6, né? Quem vai ser o rei que vai ter controle da gente aqui, eu não sei, mas provavelmente o nosso país vai encabeçar. A gente sabe que é os Estados Unidos que vai forçar, os Estados Unidos ou a Nova Atlântica dos místicos, certo? Vão formar a imagem da besta, exercer todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e quem adora a primeira besta, cuja chaga mortal for curada. Apocalipse 13, 12. E com tudo isso eles vão formar a nova ordem mundial, que é o futuro governo. E também tem a formação do ecumenismo. A união não somente das igrejas cristãs, mas de todas as religiões. Isso aqui foi lá em 1980, o Papa promoveu esse encontro de todos os líderes religiosos lá no Vaticano.
predição de Jesus sobre a adoração de Satanás em todo o mundo. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ele? Apocalipse 13, 4. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça, Apocalipse 13, 8 e 9. E ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, para que não incorras nas suas práticas. Apocalipse 18, de 1 a 4. Irmãos, eu quero dizer a vocês que o homem que está junto com o espírito de Satanás, ele pode estar querendo formar essa utopia aqui na Terra. Talvez até alguns deles tenham bom intento. Talvez muitos não ouviram a palavra de Deus, não sabem da verdade. Mas eu quero dizer para vocês que Deus tem um sonho muito maior para a gente. Que o paraíso é o que Ele tem para a gente. Ele vai retornar a gente para o paraíso, não vai ser esse paraíso terrestre que a gente viu ali, pessoas se matando, pessoas se jogando avião em prédios, pessoas explodindo umas às outras. Isso está tudo errado. Jesus prometeu que depois que o Evangelho fosse pregado, ele retornaria. E este Evangelho do Rei será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Em verdade, o Novo Testamento nos promete quase 300 vezes a volta de Jesus. Mas, como será esse grande acontecimento? Será silencioso? Será em secreto? Como será? Os textos bíblicos, irmãos, nos mostram como acontecerá. Então virá o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Lucas 21, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, hoje à tarde, na hora da tempestade, eu estava dentro da casa dele já, tudo fechado, assim. Dava para a luz entrar e eu estava olhando para o lado de cá também, e eu fiz isso até para testar também, olhei para o lado onde não tinha janela nenhuma, dava para ver a luz, irmãos. Então assim será a vinda de Jesus, todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles e com as nuvens, a encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Todos os que entregaram a sua vida a Jesus vão estar esperando por Ele com grande expectação. Mas os que rejeitaram o Senhor e a sua salvação estarão aterrorizados com a sua chegada. Ele vem para resgatar o povo de Deus, os seus filhos amados, para uma longa jornada de volta ao céu. Quando esse dia chegar, toda a atmosfera estará cheia do seu brilho. O nosso Senhor Jesus e todos os seus grandes anjos, os seus poderosos anjos. E todas as pessoas da terra verão uma maravilha, um maravilhoso espetáculo, o maior espetáculo de todos que é presenciado. Vou pular esse texto, irmãos, porque a gente está falando basicamente a mesma coisa. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. Desde agora a coroa da justiça me está
está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vida. Irmãos, o apóstolo nos conta, nos relata fazendo essa comparação do ladrão com a vinda de Jesus. Fazendo essa comparação, ele nos diz que Jesus virá como um ladrão, mas ele não precisa vir como um ladrão para a gente que tem o conhecimento da palavra de Deus. E eis que cedo vem, e o meu galardão está contigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ele vem para retribuir o que a gente fez. Depois dessas coisas olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Todas as nações, tribos e povos e línguas estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Esses são os salvos, irmãos, a caminho do céu. Irmãos, lá em Jeremias diz a situação da terra depois da volta de Cristo. Sabendo disso, irmãos, a gente não pode errar, não tem como a gente errar. Se alguém pisar nessa terra, em primeiro lugar, se alguém pisar nessa terra e falar que é Cristo, a gente já pode saber que foi mentira. Nós sabemos que nós vamos ao encontro dele no ar. Segundo, a situação que esse planeta será deixado, vejam bem a profecia de Jeremias faz. Observei a terra e eis que era sem forma e vazia, também os céus, não tinha a sua luz. Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e eis que não havia homem algum, e todas as aves dos céus tinham fugido. E também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Jeremias 4, 23 e 26. Por 1000 anos a terra estará destruída, inabitada e desolada. Se não estivermos salvos na volta de Jesus, não haverá uma segunda chance. Hoje é o dia, agora é a hora de nos prepararmos para o maior evento de toda a história do mundo. O retorno de Jesus Cristo nas nuvens do céu. Este mundo, como o conhecemos, está para terminar e um novo capítulo na história da humanidade para começar. Deus, no seu infinito amor, fez provisão para todas as pessoas, para que todas as pessoas possam fazer parte da nova terra, irmãos. Só falta você se decidir, irmãos. Qual vai ser a sua decisão, irmão? Você vai querer ir com Cristo quando ele chegar? Você vai estudar a Bíblia, como o irmão aqui falou antes. A única forma da gente não ser enganado, porque realmente a forma que eu demonstrei aqui hoje foi um voo de avião lá por cima, foi bem rapidão, que eu preparei. Tinha um pouco mais de carne, mas eu acredito que os irmãos entenderam um pouquinho. Eu espero que nós podemos tomar essa decisão por Jesus, ser fiel a Ele, ser fiel à Sua palavra, e que naquele dia a gente possa ouvir de Jesus: vem servo fiel, receber e entrar na glória do teu Pai. Amém? Amém.
Obrigado, Senhor, por ter tomado o nosso lugar. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a Tua palavra que ilumina, Senhor, o nosso caminho. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado pela promessa da Tua breve vinda, Senhor. Te peço que o Senhor conduza essa igreja, Senhor, para o céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma boa semana.